Muito boa tarde, muito boa noite. A gente está no meio do horário aí, meio boa tarde, boa noite aqui no Brasil. Em Portugal já seria boa noite. Para vocês que estão assistindo mais uma live do projeto LGPD Experience, que chega à sua 5ª edição, com a última live dessa edição, com o grande professor Matheus Passos. Eu agradeço muito a vocês que estão acompanhando o projeto, as lives diárias, que vêm dando os likes, vem alimentando o projeto e essa vontade de trazer mais profissionais para falar com vocês, né? Porque a LGPD está trazendo relativamente um mercado novo e muitos profissionais do Brasil ficam sem referência prática, sem saber como começar a atuar nessa área. E a ideia de criar o projeto foi justamente essa, trazer a fala dos profissionais que já estão no mercado há mais tempo, para esclarecerem determinados pontos, aspectos práticos e jurídicos também, e contarem um pouco da sua história, do passo a passo junto à LGPD. Então, as lives terminam hoje, porque amanhã a gente vai ter o super workshop gratuito, que começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde, com vários profissionais da área de proteção de dados, falando um pouquinho sobre cada aspecto teórico e prático da lei, e totalmente gratuito ao final com uma certificação da LawQuest. Então, para você se inscrever, tem que entrar no professoraraquelrinaldi.com.br, sem o www, só professoraraquelrinaldi.com.br, e preencher os dados que você vai receber o acesso à plataforma Zoom e ao YouTube para participar dessa super maratona. Mas para começar a live de hoje, já né, anunciei para vocês aí, que o grande Matheus topou fazer a live com a gente, estava atrás dele há um tempão já, na dúvida, será que ele vai aceitar ou não? Ele é uma pessoa muito ocupada, dá muitas aulas, trabalha pra caramba, de PO da L'Oréal, ou seja, é uma figura sui generis, importante aí no mercado, e ele topou, porque além disso ele é um ser humano muito simples, sabe? Ele responde mensagens do LinkedIn, isso é muito bacana, a gente fala, ele responde, porque tem gente que você sabe, né? A gente fala e fica no vácuo. Mas ele respondeu e topou fazer essa live. Ó, o pessoal colocando aqui no chat, grande professor Matheus, o DPO Popstar, essa live promete. Eu falei, viu, Matheus, antes da gente começar, a gente estava conversando sobre isso. Boa noite e bem-vindo à casa do LGPD Experience. Oi, Raquel, olá todo mundo. Eu vou aqui ficar devendo um pouquinho aí o pessoal que está assistindo, porque eu não estou com o YouTube aqui aberto, mas aí a Raquel vai me passando. Eu vou passando as perguntas. Né? Mas enfim, pessoal, boa tarde aí para vocês, boa noite, enfim. E estamos aí mais uma vez para fazer mais um bate-papo sobre o tema de proteção de dados. Eu agradeço aí a Raquel pelo convite, né? A gente já tem trocado umas ideias aí tem um certo tempinho e realmente, finalmente, hoje conseguimos aí, apesar de ser aqui um pouquinho tarde já para mim, né? Era hora aqui da criança que está indo para a cama já, né? Pois é, gente, eu tirei ele do sono só para fazer uma live para vocês. Não, claro, vamos lá. Agradeço, então, Raquel, pelo convite, pela oportunidade. E, obviamente, né, que assim como a gente tem trocado aí algumas ideias, algumas impressões, também acompanho, claro, e já te dou os parabéns aí por esse seu projeto, que eu acho que fazer essa divulgação desse tema, ainda mais de maneira aberta e chamando o pessoal para assistir, acho que isso é essencial e faz parte aí pelo menos eu vejo assim, né? Faz parte de um papel que a gente tem de difundir esse conhecimento para o pessoal. Então, obrigado e parabéns. Eu que agradeço, a ideia realmente é essa, é a gente conseguir mudar a cultura das pessoas e gerar uma cultura de proteção de dados e uma conscientização a respeito do que são os dados pessoais e de que existe uma lei, né? Porque de nada adianta existir uma lei se a pessoa sequer muitas vezes sabe que é titular e que tem direitos. Então, a partir do canal, a gente vai difundindo, e um vai ouvindo, o outro vai chamando, e a gente vai popularizando essa norma que é recente, mas é tão importante. E eu escolhi esse tema da live, gente, eu tenho que contar para vocês. Como o Matheus é muito ocupado, tal, eu não consegui combinar com ele de cara o nome da live. Eu pensei, bom, o que eu posso conversar com o Matheus lá no YouTube, né? Eu falei, pô, o cara sabe tudo. Não tem, eu posso escolher, posso pegar o livro, escolher o índice
e determinar um assunto. Eu falei, bom, como eu não combinei de cara, eu vou falar, vamos descobrir quais são os desafios de um programa de privacidade, porque a gente engloba aí um tema genérico e vai falando um pouco sobre o desafio que é, né, implementar um programa de privacidade, né, Matheus? E é desafio porque não é uma coisa que se faça rápida, né, de um dia para o outro. Claro. Eu acho assim, na verdade, é um desafio, claro, por esse motivo, mas você tocou num ponto que eu acho, e tenho vindo a achar, digamos assim, que é o ponto essencial, na verdade, que é o fato da gente precisar mudar, alterar por completo a mentalidade das pessoas a respeito do tema. Eu acho que, porque, claro, quando a gente fala e pensa lá no programa de privacidade, está lá no artigo 50 da LGPD, né, no parágrafo 2º, inciso 1, se não estou em erro, então tem todas aquelas ações. Talvez tenha alguém aí que já tenha assistido aí alguma live, webinar meu, o mesmo curso que eu falo sobre isso também, você também, Raquel. Então, a gente sabe que a gente tem aquelas etapas, tem de fazer definição de política, tem de fazer mapeamento, etc, etc, etc. E óbvio que fazer isso é super trabalhoso. Eu estava até a título de curiosidade aqui, tem uma pessoa que eu acompanho, é uma profissional de proteção de dados da Inglaterra, e aí ela tem lá aquele Patreon, eu não sei se vocês conhecem, é igual aquela questão da vaquinha, se não me engano, né, que tinha, não sei se tem ainda. Então, ela tem lá o perfil dela, ela fala sobre proteção de dados, e aí ela falou, olha, para esta única atividade de tratamento, fui fazer aqui o registro, né? Porque, enfim, ela atua como controlador de dados, então ela gastou ali, enfim, não imprimir, mas vários parágrafos para definir as finalidades, as bases legais, por que ela usa o Patreon, sendo que o Patreon está nos Estados Unidos, então tem transferência internacional, blá, blá. Ou seja, é claro que todo esse processo é um processo super trabalhoso e é claro que quanto maior a organização, mais tempo vai demorar, né? E aí eu até vinculo o que a gente falou aqui no início, não tem a mínima possibilidade de você fazer um curso de 2, 3, 4, 6 horas e dizer, agora eu vou lá fazer o programa, e isso não existe. Agora eu sou especialista, né? Não, é a tal da síndrome do pai farofa, né? Exato, exatamente. Agora, mais difícil do que isso, eu acho que é a conscientização das pessoas. Seja a conscientização das pessoas como titulares, a gente também comentava isso agora um pouquinho antes de começar, né? Ou seja, fazer com que o cidadão, eu não gosto da expressão, mas enfim, o cidadão comum saiba que ele tem esses direitos. Daí eu acho que é importante esse seu projeto. Eu também tenho lá meus webinários no meu canal no YouTube, que estão abertos lá, tem um monte de coisa. Agora, seja esse cidadão, ou seja o cidadão, que é o cara que está lá, ou a mulher, que está lá no topo da empresa e bate o martelo e diz, beleza, vamos investir X. Porque se não houver essa pessoa batendo o martelo e dizendo, sim, vamos investir e criar o programa, o negócio não vai andar. O negócio vai andar capenga, vai ser aquela coisa para inglês ver. Tá? Eu estava aqui até agora, antes da gente começar aí, eu falei para você, eu fiz uma prova, e antes mesmo de fazer a prova, eu estava ali dando uma olhada em um site de uma outra prova que eu quero fazer, e aí tem lá o formuláriozinho, né? Tá, o básico, beleza, coloca aqui seus dados para a gente entrar em contato. E aí, aquela velha história. É importante que você fale para a gente que você faz provas, enfim, para o aluno te ter como referência, que é um estudo sempre contínuo, né? Ele não para. Claro. Não, eu já vou voltar a isso, mas só para terminar esse exemplo, fui lá, aí coloca lá nome, e-mail e telefone, maravilha, sem problema, vamos entrar em contato. Aí tem lá embaixo, né, o tiquezinho assim, clique aqui se você quiser receber propaganda. E eu deixei em branco, eu não quero receber propaganda, eu quero receber informação. Ok, maravilha. Aí quando você clica no ok, não, o formulário não é enviado, porque você é obrigado a dar o seu consentimento.
né? Quer dizer, quando a gente não tem essa conscientização, a gente acaba caindo nesse tipo de situação. A pessoa acha que o consentimento é colocar uma caixinha, que é obrigatória, mas está lá o negócio, né? Então, eu acho isso complicado e eu acho que é necessário fazer esses estudos. Eu estou além desses estudos para essa prova, que foi voltada aí mais para a área técnica, que eu fiz agora há pouco, e fiquei muito chateado, né? Porque eu fui aprovado e tive 86% de acertos, então estou muito triste, porque eu queria pelo menos uns 90%, mas faz parte, né? Mas estou fazendo. Matheus, Matheus. Eu sou, para essas coisas, eu sou meio nerdzinho, né? Eu sou assim também, eu compito super te comigo entendo. mesmo. Não, eu faço competição comigo mesmo. Então, quando está ruim, está abaixo de nível. Mas, voltando à questão do estudo, quer dizer, eu estou fazendo aí o curso da doutora Anne Cavoukian lá, que ela tem. Sobre Nossa, que privilégio, que legal. Estou fazendo. Então, assim, eu acho que essa questão de você estudar não existe essa questão de parar, né? Eu já comentei outras oportunidades aí na minha atuação como DPO. Faz parte da minha carga de trabalho ter um tempo para estudos. Então, eu acho que isso é essencial, porque aquilo que... Até comentei isso. Hoje eu participei de uma reunião, né, porque acho que você sabe, eu tenho aí a minha empresa de treinamento e formação, etc. Então, eu participei de uma reunião e eu comentei isso exatamente hoje. A pessoa me perguntou assim, mas, Matheus, por que você não deixa... Enfim, quem indicou foi um aluno meu. E aí a pessoa lá falou, por que você não deixa os seus cursos gravados por um ano, como todo mundo deixa? Todo mundo deixa 12 meses. Eu falei, não, os meus são 6 meses. Não porque eu seja mercenário e eu queira que dali 6 meses a pessoa compre de novo, mas porque aquilo que eu falei em maio do ano passado, um ano atrás, já tem muita coisa que foi alterada, seja, claro, porque a LGPD entrou em vigor, mas isso era expectável, mas em termos de interpretações, por exemplo, do regulamento europeu, isso já foi alterado. Posicionamento oriundo das autoridades supervisoras, tem coisa que foi alterada. Então, tem coisa que a gente enxerga hoje que amanhã não é mais, né? Então, eu acho que essa questão que você citou do estudo constante, seja do aspecto jurídico, seja do aspecto técnico, né? Eu acho que isso é fundamental, não tem como fugir disso para quem quer atuar de maneira séria na área de proteção de dados. Com certeza. E aí você falou na sua fala em 2 pontos. Um deles até a doutora Inês Oliveira, que é de Portugal, Sim. Ela é de PO, né, do Ministério da Justiça, ela fez uma live com a gente na semana passada e ela falou muito da conscientização da alta cúpula. Né? E você falou, se a empresa não bate o martelo, você não consegue fazer o programa de privacidade. Claro. E você, como DPO, vê que existe essa dificuldade, muitas vezes, nas empresas, da alta cúpula não aderir, não comprar a ideia do projeto de privacidade, ou é relativamente simples fazer isso? Eu acho que depende da empresa. Eu acho que depende da empresa, e é uma coisa que eu tenho usado mais recentemente, quando eu digo mais recentemente, nesse ano, principalmente 2021, que é um argumento que é o seguinte: eu acho que quando a empresa percebe que ela ganha, e aqui eu estou falando ganhar no sentido de lucro mesmo, eu não estou falando nem o ganho de deixar o consumidor feliz, de parecer boazinha, não. O ganho entrando no bolso. Você não está falando da imagem, né? Eu acho que aí a coisa muda de figura. Então, assim, eu acho que, e vejo isso, tem empresas em Portugal que não tem absolutamente nada. E não só, eu falo de Portugal, obviamente, por ser o meu ponto principal, mas em outros países também da União Europeia, alguns mais, outros menos, mas tem uma série de empresas que não estão efetivamente adequadas. Por quê? Porque a alta direção, que eu disse aí anteriormente, né, quem bate o martelo, acha que, enfim, não, é só mais um ponto a ser levado em consideração. Então, eu acho que, efetivamente, quando a gente não tem essa pessoa apoiando o projeto, a coisa fica complicada. Fica complicada por quê? Porque você não muda a cultura. E eu acho que é aqui que está o pulo do gato para quem quer sair na frente no sentido, repito, de ganhar dinheiro com o negócio.
é perceber que é necessário mudar a mentalidade, seja lá a pessoa que vai atuar como DPO as a Service, por exemplo, eu vou oferecer o meu serviço. Então, você tem de mudar a mentalidade da pessoa, não no sentido de mudar a mentalidade de dizer, olha como o céu é azul, a vida é bela e vamos ser felizes protegendo dados, mas mudar a mentalidade de dizer para o cara, olha, meu amigo, você vai gastar aqui R$ 1.000 hoje, mas você vai ganhar 2 ou 3 amanhã. Não vai ser hoje investir 1.000 sexta-feira e ganhar 2.000 na próxima segunda. Vai ser ganhar talvez mais do que esses 2 ou 3 mil, mas em um determinado período. Então você nem está falando de você, por exemplo, informar a empresa que há possibilidade de multa. Não está indo nem por esse lado, né? Não vou nem por esse lado. Não vou nem por esse lado. Porque, veja, eu acho que a questão da multa, ela é, obviamente, extremamente relevante em termos de negócios, claro, mas eu entendo que a multa ela é secundária. Por mais, talvez, surpreendente que isso possa parecer para algumas pessoas, eu digo que isso é secundário por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, se a mentalidade for a mentalidade do tipo, não estou nem aí, é só mais um negócio que eu tenho de cumprir, o que vai acontecer? A empresa vai embutir no preço dela uma eventual multa que ela tem de pagar, e a gente sabe que isso ocorre. Quer dizer, quantas operadoras de telefonia não ficam lá cobrando 1, 2, 3 centavos a mais de milhões de pessoas? E, no fim, porque ela sabe que das milhões de pessoas que ela tirou 1 centavo a mais na conta, vai ter meia dúzia que vai entrar na justiça contra ela. Já tem empresas que têm, inclusive, cota para isso, para a judicial, para a área judicial. Exatamente. Então, a empresa que tem condições de bancar esse processo, e quando eu digo processo de receber uma multa e o processo subsequente, ela vai lá e paga. Ela não vai... lógico, é um prejuízo. É um prejuízo, mas dependendo do contexto, pode ser positivo. Veja quando saiu aquela multa lá de $5 bilhões para o Facebook, que as ações do Facebook subiram. Sim. Quer dizer, subiram porque acharam que a multa ia ser de 8 bilhões e foi só de 5 bilhões. Então, ótimo, foi só 1 mês e meio, 2 meses de perdas para o Facebook. Continuou ganhando o resto do ano, então vai lá e paga. Mudou alguma coisa? Então, eu acho que tem esse ponto, em primeiro lugar. E o segundo lugar é o ponto das autoridades suspenderem a atividade de tratamento, o que é muito mais prejudicial para uma empresa em termos financeiros, dependendo do contexto, digo eu. Basta ver o que a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados aqui em Portugal, fez na semana passada, quando o INE, o INE é o Instituto Nacional de Estatística, que é o IBGE daqui, realizando o censo, agora, 2021, contratou lá a Cloudflare, então estava enviando os dados para os Estados Unidos. E aí a CNPD foi lá e falou, não vai enviar, não. E se vira, você tem 12 horas para alterar o seu sistema, e aqui sistema em termos informáticos mesmo, e não enviar dados para os Estados Unidos. Quer dizer, é lógico que há todo um contexto geopolítico por trás, que em princípio não vou entrar nesse mérito, mas se quiser a gente aprofunda nisso também, mas limitando aqui só na questão aí de proteção de dados, quer dizer, tudo bem, o INE, o IBGE daqui, é um órgão público, não vou dizer que não tem aquela coisa de ter prejuízo e tal, porque quem sai perdendo é a população, mas eu vou colocar de uma maneira aqui super abstrata e genérica que não perdeu nada. Agora, imagina uma empresa privada e a autoridade falando, não, você não pode mais fazer esse processo do jeito que você montou e se estruturou e fez contratos. Você vai ter de se virar e refazer tudo. Então, eu acho que isso acaba... É claro, repito, a multa é relevante, lógico que ninguém quer ganhar multa. Agora, por outro lado, eu acho que tem esses 2 pontos que devem ser levados, e por isso que eu volto ao que eu coloquei lá no início. Se não houver efetivamente a questão da conscientização, da alta direção, da mentalidade dos funcionários, quer dizer, é todo um processo de formiguinha que não acontece da noite para o dia, porque não é todo mundo que tem esse, eu não vou usar aqui uma palavra, mas tem essa paixão pela proteção de dados. Quer dizer, nós estamos aqui na nossa bolha, vou partir do princípio... Claro, que, para estar aqui essa hora falando em proteção de dados, exatamente, que a gente gosta muito. Numa sexta-feira, 6 horas, 6 e tanta da tarde, ou no meu caso aqui um pouco mais tarde ainda, quer dizer, não sei, talvez tenham pessoas em outros fusos horários assistindo aí ao vivo agora,
é gostar demais do negócio. Quer dizer, isso é o quê? É meia dúzia de pessoas, é uma agulha no palheiro. É. Então, eu acho que quando a gente fura essa bolha, isso precisa ser passado, e esse ser passado fora da bolha não é um negócio que você vai fazer com um curso lá de um fim de semana e virou especialista e agora eu Nem com ponho no curso LinkedIn. de 80 horas, sabe? Acho que nem Não isso. Acho vai, que é não vai. cursos atrás de cursos e leitura constante até aquilo. E prática, né? Porque a gente sabe que o Não, conhecimento claro, empírico claro, ele é diferente do teórico. A teoria claro. ajuda, mas quando você chega na hora, você fala, opa, não posso andar com um livrinho na empresa vendo o que eu tenho que fazer, né? Exatamente. É diferente. E aí você falou dessa amplitude de conscientização. O Itaú tem feito isso, tem tentado sair da bolha aqui no Brasil e lançou algumas propagandas a respeito de Eu vi. privacidade para o público em geral, né? E aí, em Aham. Portugal tem tido essa movimentação. Você acredita que o povo português ou europeu ele tem uma conscientização maior que o brasileiro? Porque o brasileiro é aquele que decora o CPF, né? Você vai na É. farmácia, você dá o CPF, você vai no mercado, você dá o CPF. É CPF para cima e para baixo, né? Olha, primeiro eu quero só fazer um breve comentário, né? Eu não olhei, então aqui eu repito, eu vou fazer uma coisa muito feia, eu vou falar sem saber. Mas mais de uma pessoa comentou isso em grupos diferentes, né? E a pessoa comentou aí que o Itaú fez as propagandas, tudo bonitinho e tal, mas quando você entra no site deles, o banner de cookies não te dá a opção de escolha, né? Ah, eu não Ou entrei no seja, site, é bom saber. pois é, eu também não entrei, eu vi isso hoje de manhã também, e hoje o dia foi super corrido, foi impossível olhar, mas enfim, quer dizer, eu acho que isso também é algo que tem que ser pensado, né? Não adianta você fazer e depois, enfim. Mas era só um breve comentário que você citou e eu lembrei. Agora, em termos dessa conscientização, mais geral, eu diria que sim, eu diria que no contexto europeu há uma maior conscientização de novo, usando a expressão que eu não gosto, mas enfim, do cidadão comum, digamos assim. Eu diria que é uma conscientização maior, por quê? Porque, assim como no caso brasileiro, aqui também tem a questão lá dos créditos tributários, quando você indica o seu CPF, vai, né? Não é o CPF, é o NIF, mas é o CPF, enfim. Então, você indica aqui o seu documento de identificação fiscal e, no fim das contas, você tem lá aqueles créditos, aqueles descontos e tudo mais, tá? E isso, obviamente, não é só em Portugal, isso tem na Europa inteira. Agora, eu vejo, e pegando isto como exemplo, eu vejo que não é todo mundo que faz isso. Quer dizer, não são todas as pessoas que fazem isso. Aqui, até onde eu sei, eu não conheço programa de CPF em farmácia, por exemplo, né? Quer dizer, existe para esta questão tributária, se você quiser, você coloca lá o seu número, mas não nesse sentido de dê o seu CPF que eu te dou um desconto. Não, não é, inclusive, nem qualquer prestação de serviço que a questão É, tributária surge, né? pois, O exatamente, ainda fato tem gerador. isso. Claro. Então, assim, eu diria que de maneira geral, sim. Por exemplo, um tempo atrás, aí, antes da pandemia, né? Foi no ano passado, quando eu fui fazer, fui ao dentista, porque depois fechou tudo e só abriu agora, tem aí 3 semanas atrás, praticamente. Então, quando eu fui, primeira coisa que me passaram, olha, tá aqui, vem fazer o seu cadastro, mas antes de fazer, dá uma lidinha aqui no nosso aviso de privacidade. Aí estava lá tudo explicado, sendo passado para todo mundo. Claro, é a empresa tomando a iniciativa, mas quando você olha para o lado do cidadão, eu diria que há uma certa conscientização maior. Agora, é que eu faço duas ressalvas. A primeira ressalva é que me parece ser super esperada essa conscientização maior, porque, bem ou mal, e pensando apenas em termos aí de mecanismos jurídicos com obrigatoriedade, né? Não estou falando de uma recomendação, ou aquelas orientações lá da OCDE e tal. Se a gente pensar em termos de legislação que te obriga a agir de uma determinada forma, de uma maneira muito explícita, a gente tem isso desde 95, com a A diretiva. diretiva. Exatamente. Quer dizer, bem ou mal, são Aqui aí no Brasil 25 não tinha anos. diretiva, não tinha uma Exato. pré-LGPD, né?
Exato. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto, uma primeira ressalva. Agora, e a segunda ressalva é uma ressalva negativa. Quer dizer, quando eu digo negativa, é que a Europa não é também o primor de proteção de dados no dia a dia. É óbvio. Quer dizer, eu saio aqui e próximo aqui da minha casa tem uma avenida, tem ali restaurante, tem ali dentista, inclusive. Quer dizer, lojas pequenas e que, enfim, de duas uma, ou ninguém nem toca no assunto, ou quando toca no assunto dizendo, olha, temos aqui uma questão de proteção de dados e, portanto, temos de fazer isso e pronto. Então, é claro que eu diria que o que existe hoje aqui na Europa, e talvez um pouco mais especificamente em Portugal, é aquilo que eu vejo aí acontecendo no Brasil daqui a 2 ou 3 anos. Quando eu digo assim, no sentido desse próprio desenvolvimento, que é óbvio, e aqui não é dizer que é melhor ou pior, mas é ter todo esse histórico por trás, o que faz com que aqui esteja mais avançado, é claro, é óbvio, mas eu entendo que não é assim o mais avançado do tipo, o Brasil está lá no 1 e a Europa está no 95. Porque o brasileiro sempre tem essa síndrome de achar que tudo que é europeu é melhor, melhor, né? Exato. Claro que, inclusive, a gente tem inúmeras diferenças. Quer dizer, você vai comparar Portugal com a Alemanha, você não compara. Simplesmente não compara, porque a Alemanha é coisa de outro mundo, quase, né? Então, em termos de proteção de dados. Você vai comparar com a França, não compara. Até a certo ponto com a Espanha, eu diria que não compara. Então, tem desníveis no contexto europeu também. Claro que, no geral, eu acho que está à frente por uma questão histórica, aquela coisa toda, mas também é como você falou, não é achar, né, a síndrome do como é que é? Do cachorro, não sei o que lá, né, que eu já me esqueci. Não é achar que não tem problema nenhum, né? A verdade claro, é essa, né? Inclusive, imagino que você, quando entra em uma organização, hoje você trabalha na L'Oréal, mas não sei se você já trabalhou em outras ou faz implementação por fora, enfim. Quando você entra numa organização, você deve se deparar com erros quanto à segurança da informação praticados por ações humanas que também acontecem nas organizações aqui, né? A história da senha do post-it colado no notebook, isso aí da tela aberta do computador quando vai ao banheiro, isso tudo deve acontecer, né? Claro. O ser humano ele é igual em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na Europa. Então, é óbvio que aqui eu já recebi reclamações de pessoas dizendo, poxa, mas a gente tem de trocar a senha a cada 2 meses. Porque é um saco, não com essas palavras, claro, e até peço desculpas, mas tem uma cara feia aí, né? Não, tem, incômodo, claro, né? Nossa, tem de colocar aqui senha de pelo menos 10, acho que são 10 ou 12 caracteres, porque tem de ter maiúsculo, tem de ter minúsculo, porque é muito chato, porque isso, porque aquilo, e aí você passa, e como você muito bem falou, você tem ali os post-its, né? Claro, vamos criar uma senha lá de 20 caracteres, super difícil, tá onde? Coladinho no papel, ou a questão do monitor tá ligado, ou a questão de problema de segurança física, né? Eu até citei esse exemplo de uma determinada empresa que eu tive a oportunidade aqui de fazer um trabalho para eles, porque eu não tenho exclusividade, né, com a L'Oréal, quer dizer, eu posso realizar esse tipo de atividade, desde que, obviamente, não seja do mesmo setor, não seja ali, né, concorrente, é claro, até por uma questão de ética. De ética. Claro, mas fui lá e aí, assim, né, eu até comentei, como eu disse, ao passar ali pelo corredor, então tinha ali o banheiro masculino, o banheiro feminino, fui ao banheiro, tá, lavei a mão, quando eu estou saindo, eu dou e tinha em frente à porta, do outro lado do corredor, um painel, aquelas portas de metal, né? Bom, alguma coisa. Quando eu entro ali, está todo o hub da empresa em termos de cabeamento de internet e de rede interna, tudo ali, o cara mexendo. Então, assim, é complicado, porque se eu sou um agente malicioso que está visitando a empresa, e isso é coisa, não é difícil de acontecer. Não, a gente sempre acha que é difícil acontecer, né? Que a pessoa está exagerando, né? De jeito algum, de jeito algum. Né? Quer dizer, se fosse assim,
por que tem. A gente já não sabe até que ponto agora isso é verdadeiro ou é uma lenda urbana, mas até que ponto, o porquê que a Coca-Cola sempre ficou tão preocupada até um tempo em proteger a sua fórmula, etc. Quer dizer, realmente a gente tem uma preocupação, essa preocupação ela é muito clara, e quer dizer, como eu disse, eu sou um agente malicioso, de bater o olho, eu já identifiquei ali alguns equipamentos, já falei, usa isso, usa aquilo. Quer dizer, eu poderia muito bem saber pelo menos quais são os equipamentos, e a partir do momento que eu sei qual é o equipamento, eu já teria como resolver aquilo dali. Né? Então, essa malícia tem que estar presente também no consultor, né? Em quem vai fazer esse trabalho de proteção tem que ter um olhar um pouco mais sagaz, né? Claro. De identificar possíveis situações que ele, talvez como pessoa, não faria nada, mas que outra pessoa pode vir e causar um incidente de segurança. Né? Claro. Quer dizer, é pensar no detalhe do detalhe. E quando eu digo detalhe do detalhe, uma coisa, por exemplo, que me dá muita dor de cabeça é a mania que as pessoas têm, por exemplo, de criar um site lá, cria uma landing page qualquer, que é uma promoção e etc. Aí contrata lá a agência, aí a agência usa, por exemplo, plugins específicos ou plugins XPTO quaisquer, sem saber o que esses plugins fazem ou deixam de fazer, o que já é um problema, porque você pode estar divulgando dados para terceiros e isso, enfim, não pode ocorrer. Aí eu tenho o problema, que é o fato de que aquilo ali geralmente é utilizado os mecanismos de segurança padrão, e quando eu digo padrão é construção de sites usando o WordPress, por exemplo, o que não é nenhuma crítica ao WordPress, mas por ser o mais utilizado é o mais conhecido, tem algumas vulnerabilidades e as pessoas geralmente não mudam todas essas vulnerabilidades, o que então abre uma porta. Aí o cara vai lá e exporta os dados para onde? Exporta para uma planilha Excel. Mas maravilha, né? Tirando os dois problemas anteriores, mas ele está no computador dele. Aí ele manda para a empresa como? Ele manda lá por um e-mail qualquer que não tem nenhum tipo de proteção. Não tem nem ali uma criptografia mínima que seja para poder indicar, na pior das hipóteses, para comprovar que o que foi enviado é exatamente o que chegou e que não teve uma alteração no meio do caminho. Porque isso é um problema. Fora, obviamente, o problema de alguém no meio do caminho pegar aquilo dali. Claro. Né? Então, quando a gente pensa num simples envio de uma planilha com e-mails para uma newsletter, eu sempre gosto de dar o exemplo da newsletter, que é o mais simples, eu acho. É o mais comum na internet, né? Todo mundo cadastra para ganhar alguma coisa. Para ganhar, exatamente. Então, ali naquela transmissão, você já tem um risco. Né? Então, a questão aqui é até que ponto as empresas bancam isso, querem bancar isso. Então, eu acho que esse é um problema que ele pode ocorrer no Brasil, mas ele ocorre em qualquer lugar. Tá? Enfim, eu acho que isso é algo que o DPO ou alguém da área de proteção de dados de maneira mais geral vai sofrer, digamos assim, seja aqui ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, diria eu de maneira geral. Né? Entendi. Então, talvez esse primeiro passo aí de gerar uma cultura de proteção de dados na organização seja um dos passos mais difíceis, na sua opinião, no projeto, no programa de privacidade? Sim, porque você tem que chegar nesse tipo de detalhe, por exemplo. E aí o funcionário, né, o colaborador que desde sempre exportou os dados para uma tabela do Excel e enviou lá para outra empresa, muitas vezes, não vou dizer que muitas vezes pelo seu Gmail, né, porque talvez ele tenha um e-mail ali profissional, mas eventualmente ali sem se preocupar com esse tipo de coisa, ele vai continuar a querer fazer desse jeito, por quê? Porque ele sempre fez e nunca deu problema. Ele vai querer continuar fazendo desse jeito, por quê? Porque se ele tiver uma preocupação a mais com a questão de proteção de dados, vai ser um negócio a mais para ele, então vai ser mais trabalho para ele, sendo que ele vai ganhar a mesma coisa, não vai mudar nada na vida dele. O funcionário vai achar que, bom, se houver um problema, a responsabilidade não é minha, é da empresa, porque eu trabalho aqui com as ferramentas da empresa. E eu diria que até certo ponto ele está certo nesse sentido, se ele não tiver esse treinamento. Por isso que eu insisto muito nessa questão do treinamento, nessa questão da qualificação o tempo todo. Quer dizer, eu vejo pessoas que vão lá,
fazem o treinamento, né? Muitas vezes, muitos treinamentos são aqueles treinamentos meio automatizados, né? Em que você tem a mensagem e a pessoa clica lá, próximo, 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 e aí terminou. E aí a pessoa faz o treinamento uma vez, duas vezes por ano, e quando chega, vem falar comigo, por exemplo, eu estou começando um novo projeto e tal, já que assinei o contrato, estou ali com a agência, eles estão usando isso, e a gente começa o projeto na próxima semana. E não pode ser desse jeito, quer dizer, esse planejamento mínimo tem de ocorrer, e eu entendo que esse planejamento mínimo pressupõe essa conscientização. Quer dizer, no mínimo, a conscientização, não quero que os funcionários todos sejam especialistas em proteção de dados como você, ou eu, ou outros, né? Pessoas que tenham um conhecimento mais aprofundado, mas que pelo menos a pessoa pare e pense, bom, então se eu vou começar um novo projeto, eu tenho aqui de ver com o encarregado antes de começar, porque pode dar problema. Que problema vai dar? Não sei, mas eu tenho de falar com ele. Em vez se ela adotasse o pensamento kantiano, né? O imperativo categórico, já pensasse que eu não gostaria o que eu não gostaria que fizessem comigo, eu não farei com o dado dos outros. Exato. Já temos meio caminho andado, né? Exato. E já que você tocou nesse ponto, eu uma vez estava conversando com um colega meu que também é dessas áreas, digamos assim, e ele brincou dizendo que o privacy by design é a mesma coisa daquela distinção do Max Weber entre ética da convicção e da responsabilidade. Olha, nunca tinha pensado nisso. Então, olha, assim, né? Você até avisar o pessoal, né, aqui, gente, vocês não sabem, eu conheci o Matheus na internet procurando questões de filosofia do direito, porque o meu mestrado e doutorado são na área de filosofia do direito. E eu dou aula há muitos anos no curso Fórum para o OAB de filosofia do direito. E eu estou procurando filosofia do direito e achei o canal do Matheus. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar um monte de vídeos de filosofia, até de metodologia jurídica. Eu falei, poxa, que canal bacana. E comecei a ouvir. Isso antes de estudar proteção de dados. E aí, quando eu comecei a estudar proteção de dados, me vieram com um nome, né? Você conhece o Matheus Passos? Eu falei, Matheus Passos? Conheço, filósofo? Não, o professor. Falei, mas é o mesmo? E depois eu fui descobrir essa grandiosidade na área de proteção de dados. Eu me senti feliz, que eu falei, bom, estou no caminho, né? Ele estudava filosofia, está estudando proteção de dados, tem alguma coisa a ver. Isso é devido à minha na segunda graduação que eu fiz, que foi em ciência política, e o mestrado em ciência política também, eu sempre puxei um pouco para a área muita filosofia. Da filosofia política e tudo mais, então e dei aula durante muito tempo sobre isso, né? Então, enfim, aí ele comentava isso, né? E é justamente esse pensamento, né? Ou seja, é colocar para o funcionário que se algo der errado, ele não pode pensar, mas eu fiz minha parte, pronto, o problema é do outro, né? Ou seja, ao contrário, é trazer esse envolvimento e fazer com que ele consiga perceber que, bom, ele tem um mínimo de responsabilidade naquilo dali. Então, eu realmente acho que essa questão do treinamento, porque é aquela coisa, não adianta a gente ter ferramentas maravilhosas se o funcionário não souber que é para usar. Claro. Então, eu sei de empresas aqui, que eu também já dei aí consultoria e tudo mais, que a empresa tinha um sistema, por exemplo, de avaliação de risco, maravilhoso, lindo, perfeito. E aí, enfim, tomou uns puxões de orelha da CNPD, essa empresa atua em outros estados membros da União Europeia, já tinha recebido multa em um outro estado membro também, justamente por erros na avaliação de risco. E quando eles me mostraram o sistema, eu falei, mas peraí, como é que você recebeu a multa se você tem esse sistema que é, assim, muito bom? Né? E aí, no fim das contas, quer dizer, porque as pessoas não foram devidamente treinadas, passaram por aquele treinamento do clica no próximo, próximo, próximo e terminou, e na hora de começar um projeto ninguém usava a ferramenta. Então, ao não usar a ferramenta, deu problema em uma das atividades de tratamento e tomaram uma multa lá. Então, quer dizer, simples, algo simples, é mostrar, e aquela coisa, eu acho que esse é um tipo de enfoque que eu tenho como encarregado, quando eu faço o treinamento interno, eu digo, meu amigo, você tem de fazer isso porque a lei te obriga? Tem. Mas você não vai fazer isso só porque a lei te obriga. Você vai fazer isso por quê? Porque assim você evita problema para a empresa, porque assim você evita problema para você, você evita porque, olha, se você
tiver, em vez de começar o projeto numa sexta-feira, dizendo para mim que tem que estar pronto na segunda, você começar 5 dias antes, tá? E vier falar comigo, a gente vai resolver esse problema e você não vai gastar dinheiro depois. E eu tenho usado, e aqui, claro, me julguem, mas eu tenho usado muito esse discurso se você deixa para cima da hora, você vai gastar mais. Então, isso eu tenho colocado e tem dado até um certo resultado, do tipo, olha, é melhor você começar com um pouco mais de tempo, planejar, mesmo que você não saiba ainda exatamente o que você quer fazer, mas comece a planejar antes, porque aí você vai lá e faz um contrato com a empresa de 5 mil euros. Você não faz o contrato de 15 mil euros, como já ocorreu, né, enfim, em determinadas situações, se fazer um contrato em que se foi lá cobrado 15 mil euros, quando na verdade podia ter sido cobrado 5. Então não precisa nem converter de real para euro, mas basta pensar um contrato de 15 mil reais para um contrato de 5 mil. Uai. Isso está acontecendo muito aqui, as empresas deixarem para cima da hora, porque ainda não viram nenhuma movimentação da ANPD no que diz respeito às multas, até porque no Brasil as multas ainda não estão sendo aplicadas. Então, é como se as empresas estivessem na expectativa, esperando o primeiro a ser multado ou esperando a primeira atuação da ANPD para ver o que vai acontecer. Então, não querem investir. Já me deparei com muitos empresários questionando a aplicabilidade da lei, achando que a lei não ia pegar, que preferia apostar numa multa, que ia ser muito difícil a ANPD fiscalizar todas as empresas, e aí vão indo, né? Vão desenrolando suas atividades empresariais sem ter um mínimo de adequação à LGPD. Isso aqui é um retrato. Não, e eu não é que eu entenda, quer dizer, eu entendo, mas obviamente discordo, porque eu acho que como é que eu posso dizer? Não consigo pensar em outra forma, mas eu acho que é um pouco de perda de tempo, sabe? Perda de tempo em que sentido? No sentido de que quem começa antes acaba, no fim das contas, saindo na frente. E eu entendo que isso é vantajoso para o negócio, repito, não só em termos de proteção de dados, mas a própria empresa se reestrutura conhecendo os seus processos internos. Quer dizer, tem inúmeras empresas, e a gente sabe disso, empresas que têm determinado processo. Tá, mas por que ele é assim? Porque sim. Quer dizer, quando a empresa se sente obrigada a fazer, por exemplo, um mapeamento dos processos e depois um mapeamento dos dados, ela, como diz mais um filósofo, ela conhece a si mesma. E ao conhecer-se a si mesma, né, para reforçar essa redundância, ela acaba melhorando em termos de competitividade. Então, eu acho que é uma pena, eu digo que eu considero que quem pensa assim está errado, né? Está errado porque efetivamente perde uma oportunidade de repente, melhorar um processo que ela tem hoje e que está funcionando. De repente, pode estar funcionando bem, mas poderia estar funcionando melhor, seja com a empresa economizando, seja com a empresa aumentando o seu lucro, no fim das contas, enfim. Com certeza. E você tocou num ponto de processo, né? Quando a gente fala em implementação da LGPD, a gente fala em gestão de projetos e de processos também de uma organização, né? Ou seja, o profissional ele tem que saber fazer essa gestão, além de saber toda a LGPD, a normativa técnica da ABNT e tudo isso. Você recomendaria para o profissional que está mirando atuar na área de proteção de dados que pelo menos ele tenha uma mínima noção dessa gestão? Eu acho que sim. Eu inclusive, eu me recordo, eu lembro quando eu falei no início, né, que aquela questão de o que eu expliquei em um curso no ano passado já mudou. Quer dizer, no ano passado eu dizia que proteção de dados era formado pelo tripé, né, direito, tecnologia e processos. E hoje, claro, continua sendo esse tripé. Mas no ano passado, eu diria que os 100% estariam divididos aí igualitariamente, mais ou menos aí 33% para cada uma dessas áreas. E hoje eu já penso totalmente diferente. Eu entendo que quem atua nessa área de proteção de dados, 50% do seu trabalho será a questão de processos. E eu acho que os outros 50% é dividido entre tecnologia e direito.
Quer dizer, eu entendo dessa forma porque eu vejo que efetivamente é isso que ocorre, pelo menos no meu dia a dia como encarregado, e pelo menos é aquilo que eu também vejo em outras empresas, em outras atuações, quer dizer, as empresas efetivamente precisam ter esse conhecimento processual, né? Não o processual jurídico, claro, mas de processos, e aí eu diria que o encarregado, ou de maneira mais geral, novamente, o profissional de proteção de dados, ele precisa conhecer estes processos, né? Então, não adianta a pessoa ser fantástica em termos jurídicos ou técnicos, né, como você falou, de segurança da informação, se ela não sabe como o processo funciona, o processo interno funciona. E aqui processos em inúmeros sentidos, né? Ou seja um processo lá, como eu disse, de aplicar um privacy by design. Então, o que você tem de fazer? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você passa para o outro, depois você começa a negociar o contrato, depois você faz lá a due diligence, faz a análise do seu operador, depois você, quer dizer, não só essa sequência, mas eu diria de processos até internos da própria organização, porque, no fim das contas, a organização não deixa de ser um microcosmo político. Então, você precisa saber muito bem ali quem que você vai abordar primeiro. Se chegam 2 projetos na sua mesa e os 2 têm de ser avaliados, qual dos 2 você avalia em primeiro lugar? Eu acho que isso está explícito no regulamento europeu, já não está na LGPD, sobre a atuação do DPO, mas eu entendo que isso é para qualquer profissional de proteção de dados, que é priorizar. O que você prioriza em primeiro lugar? Quer dizer, imagina que cai na sua mesa 50 pedidos de exercício de direitos de um lado e uma notificação de violação de dados pessoais do outro. Quer dizer, quando eu digo notificação, no sentido de você fica sabendo, olha, está ocorrendo a violação de dados agora, o que você faz? Quer dizer, você prioriza resolver a violação ou prioriza responder os titulares, e aí fazendo a adaptação para a LGPD, que já é o 15º dia, e eles estão pedindo a confirmação da existência do tratamento, e tem de responder naquele dia, o que você faz? Então, aqui tem toda essa questão de processos, que não é tanto aqui no sentido aí mais de gestão em si, administrativa, mas ao mesmo tempo porque você precisa gerir esse tipo de situação. Quer dizer, eu me deparo com isso quase todo dia. Já comentei isso em outro momento, passando por um processo de auditoria, então eu tenho de cuidar disso. Eu estou passando por contratos, renegociação de contratos, então isso é fundamental. Eu tenho, eventualmente, aí de responder aos titulares, então isso também tem de ser feito com a maior rapidez possível. Quer dizer, e como é que você prioriza isso, né? Isso que você falou demonstra que não existe checklist LGPD, né? Não existe fórmula de bolo. Às vezes o aluno fala, mas professora, me dá um checklist do passo a passo para eu ir, né, vendo o que eu já fiz e o que falta. Na verdade, o profissional tem que conhecer a organização e entrar no ritmo, né, do andamento dos processos, no ritmo de vida. Cada organização tem um tamanho diferente, um modus operandi diferente. E daí o profissional tem que se ambientar, né, em cada um. Claro. Fundamental isso. Também é outro ponto que eu acho que faz parte dessa qualificação desse profissional de proteção de dados, que efetivamente é conhecer a organização, saber o que ele está tratando, e aqui não importa se ele é interno ou se ele é externo, vai ter de se virar. Claro que o interno tem mais facilidade, porque sendo interno ele vai estar ali direto. Ele conhece as pessoas, né? Agora, o cara que é externo vai ter de se virar, mas é difícil. É difícil, a vida é difícil e vai ter de fazer, ponto final. Senão ele vai fazer e vai errar se seguir o roteirinho. Se seguir o roteirinho, vai errar. Isso é fato. E vai errar porque não tem roteiro. Você tem, eventualmente, um roteiro como um ponto de partida, nunca como um ponto de chegada. É a mesma coisa, e eu tenho a certeza de que você, no seu projeto, já deve ter ouvido isso, quando o pessoal fala, me dá um modelo, porque eu quero usar o modelo.
Eu ouço isso no curso também, já discuti com um aluno que queria bater o pé, queria formulazinha, eu não tenho, não vou te dar, porque não existe. Então, assim, o modelo é útil, claro que o modelo é útil, claro que o checklist é fantástico, mas para quê? Para você começar. E eu acho que tem muita gente que ainda está na ideia de que o modelo ou o checklist é o ponto de chegada. Se eu tiver o modelo em mãos, eu altero lá o nome no título da empresa e pronto, está feito. Se eu tiver aqui o checklist, eu vou ticando esse tem, não tem, pronto, está feito. Tinha um sujeito, eu não sei se você viu, que ofereceu no TikTok, uma empresa, né? Aviso de privacidade, adeque a sua empresa à LGPD em apenas 5 minutos. Quer dizer, não, era 2 minutos, eu não faço nem miojo em 2 minutos, mas ele adequava em 2 minutos. E aí ele tinha um modelo de aviso de privacidade e falou, olha, só botar o nome da tua empresa aqui e o CNPJ apertar Enter, que sairia um modelo de aviso de privacidade padrão para que a pessoa usasse na empresa, enfim. Isso seria querer ter a pretensão de usar uma fórmula, né, já feita. Não, e ainda para mim, eu acho que isso ainda infringe explicitamente a boa-fé que está lá. A ética, o plágio, qualquer coisa, né? Não, eu nem vou além, eu olho para a LGPD e penso, essa é a minha posição muito clara. A pessoa que vai lá, pega o modelo de aviso de privacidade e joga no site para dizer que tem, ela está infringindo o artigo 6º, o caput do artigo 6º, o princípio da boa-fé, ela não está agindo de boa-fé. Para mim, já está errado a partir daí. Perfeito. E a gente estava falando também você falou das decisões automatizadas, do treinamento automatizado, e eu estou falando aqui de aviso de privacidade. Outro hábito muito ruim da grande maioria é não ler os avisos de privacidade, talvez porque eles também não sejam feitos de uma forma agradável, palatável, para fins de leitura, né? A impressão que dá é que eles são feitos cada vez com fontes menores e de uma forma que você vá rolando ali a caixa de texto, chegue ao final e aceite, talvez por uma pressa de degustar o aplicativo, necessidade, ou porque não quer saber o que está escrito ali. E nisso é um comportamento falho muito grave, porque a gente acaba autorizando diversas práticas que sequer lemos, né? Você, dentro da sua atividade como DPO e dentro da sua história na proteção de dados, você tem visto métodos alternativos eficazes aí de apresentação de políticas de privacidade? Ou é sempre esse modelo textual, antiquado e, enfim, que a minoria lê? Olha, eu acho que, quer dizer, eu tenho visto, eu tenho inúmeras críticas a essa questão do textão, vamos colocar assim, né? Mas, enfim, né? Eu tenho aqui total liberdade para dizer que, como DPO, como encarregado, o que eu faço? Eu faço as minhas recomendações, é o controlador que toma a decisão no final, né? Então, assim, eu tenho esse pensamento de que realmente os avisos de privacidade precisam necessariamente ser granularizados. Eu acho que eles têm que ser direto ao ponto. Eu acho que por exemplo, criei um aviso de privacidade de um evento lá da minha lista no meu site e coloquei lá em 5 linhas. Então, assim, coloquei, eu vou usar para isso, vou fazer isso, e se você quiser saber mais detalhes, clique aqui, porque aí, quer dizer, a pessoa que quer saber mais detalhes, ela vai e busca esses detalhes, então. Então, assim, e para voltar aqui à sua pergunta, eu acho que sim. Quer dizer, eu tenho visto algumas situações, por exemplo, que eu acho extremamente úteis, que é fazer um aviso de privacidade em vídeo. Ou seja, não há nenhum impedimento, não há nada que diga não pode. Quer dizer, você faz ali um vídeo de 30 segundos, de repente, com legenda, obviamente, para poder atingir todos os públicos, e pronto, você resolveu aquele negócio. Uma outra coisa que eu tenho visto também, ainda que me parece, e me corrija se eu estiver errado, mas é aquela questão do visual law, que me parece que está virando meio que moda, porque agora tudo que eu vejo porque tem que ser em visual law, e eu acho que isso pode gerar um certo exagero. Claro que não é minha área, falo sem saber. Não, claro, mas o visual law não pode ser a regra, você não pode pegar uma petição que está toda em mapa mental, né? Imagina. Exatamente. É nessa perspectiva, muito bem colocado.
Então, eu entendo que sim, eu entendo que você fazer um negócio ali granularizado, você colocar o básico. Quer dizer, quando eu digo o básico é ali, tem lá o formulário, seu nome, e-mail e telefone. Tem que ter ali 2, 3, 4 linhas dizendo o que a empresa vai fazer e acabou. Ah, mas não tem de ter tudo? Sim, de duas, uma. Ou você tem um poder de síntese gigante, ou você simplesmente põe aquilo que é o básico para a pessoa ficar sabendo. Ela precisa saber o que vai ser feito com o dado dela. Então, e aí, óbvio, colocar ali o link. Quer saber mais? Clique aqui. Mas esse clique aqui não pode ir lá para a política de privacidade de 10, 20, 30 páginas redigida por um advogado. Quer dizer, isso tem de ir para uma espécie de uma segunda camada deste aviso de privacidade, onde aí vai ter mais detalhes a respeito de, por exemplo, para quem são os terceiros, né? Se vai ser divulgado alguma obrigação legal de divulgar alguém ou não, enfim, aí você tem mais detalhes. Uhum. Então, eu entendo que sim, entendo que essa questão de você colocar pouco texto, eu tenho visto alguns exemplos, e aí, de novo, alguns exemplos que vêm da Alemanha, por exemplo. Então, tem um advogado alemão que eu sigo, e obviamente que o meu alemão é muito simplório para ler o site dele, mas nada que um tradutor online não resolva, né? Eu teria que nascer de novo para falar alemão. Então, lá no site dele, você vai se inscrever na lista e ele tem ali 3 linhas. Olha, e ele coloca, eu estou pegando o seu e-mail para te enviar e-mails, né? Vai ser enviado e-mails, eu vou usar a empresa XPTO, que é o meu operador lá de e-mail marketing, e não vai ter transferência internacional. Ponto. Se quer saber mais, clique aqui, acabou. É isso que a pessoa quer saber. Então, mais é menos, né? Aqui você não precisa fazer 20 páginas para dizer que está falando algo com seriedade. Claro que não, de jeito algum. De jeito algum. Até porque, muito provavelmente, quem vai redigir essas 20 páginas será um advogado. E eu, pessoalmente, eu sei que talvez o teu público seja aí majoritariamente de advogados, mas eu entendo que o advogado é uma das piores pessoas para escrever um aviso de privacidade. Sim, é um juridiquês insuportável. Não, e outra, ele vai escrever o aviso de privacidade pensando na empresa, ele não vai pensar no titular. Muito provavelmente. Perfeito. Muito provavelmente. Então, se a ideia é trazer clareza para o titular, de maneira geral, é óbvio que eu estou generalizando, é óbvio que existem exceções, é óbvio que tem citações específicas, blá, 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 mas, de maneira geral, o advogado vai redigir um texto que proteja a empresa. Pelo menos isso é aquilo que eu tenho visto também. Então, eu acho que não pode ser só trabalho do advogado. Tem de ser, claro, do advogado. É lógico que ele tem que estar presente, mas ele tem que estar presente junto com outras pessoas para que o texto seja palatável. Não é? Porque o texto, como você falou aí do juridiquês, não é para todo mundo, né? Não, e principalmente acho que passar pela vista do encarregado de dados também, né? Porque o encarregado é uma figura que, ainda que seja contratado da instituição, da organização, ele vai ter um olhar protetivo aos titulares. Né? E é importante que quem está ouvindo saiba que o encarregado de PO ele não vai defender a organização, porque ele também tem que se colocar no lugar do titular, né? Uma figura, de certa forma, neutra. E aí são as questões que envolvem a questão da isenção do DPO. A gente tem visto aqui na IN 117, por exemplo, quando falam nos órgãos públicos, né, a contratação do encarregado, a nomeação, e não pode ser de determinadas áreas por conta da necessidade de isenção, né? Claro, claro. E eu acho que está mais do que certo, porque efetivamente o encarregado precisa ter esta autonomia, senão ele não vai passar de como é que eu vou dizer, o carimbador, né? Ou seja, apenas bate o carimbo ali e pronto. Então, entendo que sim. Claro, todos nós sabemos que a LGPD não traz essa autonomia garantida. Tenho a esperança de que a NPD, no futuro, ao fazer as suas orientações ou diretrizes sobre o DPO, sobre o encarregado, coloque isso, porque eu acho que isso é fundamental. Se não houver,
se não houvesse independência, eu não vejo a mínima razão de existir um encarregado. Porque se a função do encarregado é justamente fazer isso que você falou anteriormente, ele precisa ter essa autonomia. Né? Ele precisa, enfim, a gente entende, ou às vezes as pessoas entendem que o encarregado ter autonomia é ele ser contra a empresa, né? O que também é uma visão errada, porque o encarregado ele não é contra a empresa, pelo contrário, a função do encarregado é recomendar à empresa a respeito do que é melhor que ela faça para que ela não esteja contra a lei. Né? Então, nessa perspectiva, e óbvio que se ela não está contra a lei, ela está protegendo o titular ou os dados do titular. Então, eu acho que nessa perspectiva, essa autonomia ou isenção, como você falou, do encarregado, é também ponto de partida, senão não adianta nada. Bom, Matheus, a gente já está chegando ao final da live. Eu poderia ficar horas conversando com você aqui, porque o papo está muito agradável e você é uma pessoa que fala sem nenhum juridiquês, de forma super coloquial. O pessoal está agradecendo muito aqui no YouTube. Até queria te comentar um comentário que colocaram aqui no começo, que eu achei muito legal. Olha só, o Fausto colocou: digita proteção de dados no Google e ele pergunta para o professor Matheus. Aí o Giovanni colocou: Fausto, falou tudo. Então, não sou só eu que admiro muito o seu trabalho e a sua didática. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu vou abusar de você e vou fazer uma última perguntinha que eu acho que é de serventia geral aqui, que tem muita gente ainda querendo migrar para essa área. Eu queria saber de você se hoje um profissional que quer migrar para a área de proteção de dados, você está conhecendo você e quer te perguntar: o que eu faço? Por onde eu devo começar? O que você responderia para essa pessoa? Enfim, a gente dá uma aula, né? Não. Eu acho que a primeira coisa que essa pessoa deveria fazer era se inscrever no seu canal e no meu também, lógico, né? Para poder pegar o que a gente disponibiliza. Dá like, gente! Lógico. Mas, além disso, eu acho assim... Eu acho que, na verdade, a gente tem várias frentes, porque eu acho que a área de proteção de dados, e não falo só do encarregado, a área ou profissional, ele, no fim das contas, acaba atuando em várias frentes. Mas eu acho que a primeira coisa que quem está no Brasil hoje precisa estudar é o regulamento europeu. E eu não falo isso porque eu estou sob o regulamento europeu, digamos assim. Eu digo isso porque eu acho que é claro para todo mundo que a LGPD é quase, né, é muito semelhante ao regulamento europeu. Eu, Matheus, entendo que a LGPD seja aí uns 80% igual ao regulamento europeu. Além disso, né, até acho que foi semana passada ou uns 10 dias atrás, a ANPD divulgou lá que os seus membros fizeram o curso na Universidade de Maastricht, né, a certificação, a CPC, que eu fiz também no ano passado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A ANPD, os seus funcionários, os seus, enfim, membros, vamos colocar assim, estão se qualificando com base no regulamento europeu. A gente sabe que a LGPD sofreu essas influências no seu processo legislativo devido ao pensamento existente no contexto europeu. Tá? Então, eu entendo que conhecer o regulamento europeu, conhecer ali as interpretações do Comitê Europeu de Proteção de Dados, né, da sigla o EDPB, né, da sigla em inglês, que tem ali, não vou dizer milhares é aqui uma retórica, claro, mas tem centenas, sim, de orientações e dezenas delas estão em português. Eu diria que isso é necessário porque para que a pessoa consiga entender qual é a lógica da LGPD, porque a LGPD ela tem uma lógica, eu me atrevo aqui a dizer que ela tem uma lógica, mesmo do ponto de vista jurídico, ela tem uma lógica diferenciada.
Né? Ou Mas seja, ela é uma bebeu na legislação. fonte do GDPR, né? Exato. Não, e não só isso, quer dizer, é uma legislação expansiva por si mesma, né? Ou seja, ela busca abarcar tudo. E como você colocou agora, como vem dessa fonte, eu acho que é necessário compreender o contexto de onde o negócio veio. Claro que eu sou muito suspeito, e aqui eu coloco, repito, né? Eu já fiz o disclaimer logo que, obviamente, trabalhando no contexto europeu, estou submetido e tenho de conhecer. Mas tem um outro ponto, eu tenho um apreço muito grande por história, eu sempre gostei muito de história, né? Tanto que eu tenho o primeiro doutorado que eu acabei não terminando lá na UNB, que era em história. Ah, na Né? UNB, você é de Brasília. Exato, exato. Por razões aí, enfim, que eu conto no outro momento, acabei não finalizando, fiz tudo menos defender a tese, né? Enfim. Acontece, acontece. Mas o ponto que eu quero colocar é que, por que eu estou dizendo isso? Porque tem esse aspecto histórico que vai sustentar esta interpretação. Né? Então, eu acho que esse entendimento é uma possibilidade. Qual seria uma outra possibilidade? A outra possibilidade, eu acho, e que está vinculada, é a pessoa se dedicar a compreender o que é privacidade e proteção de dados. Né? E aqui eu falo independentemente do regulamento europeu, independentemente da LGPD, é a pessoa ter a noção do que é isso como direito fundamental. É um aspecto jurídico, não tem como fugir, da minha visão, mas não é um aspecto vinculado ao regulamento europeu ou à LGPD. O que eu quero dizer? Né? E para terminar, porque eu também, se deixar, você sabe como é que eu fico falando demais. Mas entender, por exemplo, o seguinte: eu quero criar um aplicativo. Tá? Eu sou uma empresa, eu quero criar um aplicativo, independentemente de LGPD, tá? Vamos pensar em abstrato. Eu quero criar um aplicativo para garantir a segurança do meu titular, um argumento, pequeno parênteses, que eu pessoalmente não concordo, tá? Porque eu acho que garantir a segurança é super vago e não sustenta nada, mas fecha parênteses, deixemos isso para depois. Para garantir a segurança, eu vou pedir para o titular, então, ativar o GPS dele. Por quê? Porque eu quero protegê-lo, né, de algum problema. E como é que eu uso esse dado de localização? Eu uso o dado de localização porque eu sei que, bom, o cara sempre acessa ali daquele endereço tal, é ele. Se acessar de outro, provavelmente não é ele, então pode ter algum problema. Então, vejam, isso aqui é uma maravilha. Tem sentido? Claro que tem sentido. Então, quer dizer que eu vou lá e vou fazer? Não necessariamente. E aqui é o pensar em termos de privacidade. Por quê? Porque se eu crio um aplicativo que não se fundamenta lá na ética da responsabilidade do Weber, né? Ou no Privacy by Design, e aí eu vou lá e crio esse aplicativo e deixo a localização dele sempre ativa, por exemplo, eu começo a descobrir onde o caboclo, não apenas onde ele vive, mas onde ele trabalha, onde ele vai nos fins de semana, eu descubro qual é a religião dele, porque eu posso olhar no itinerário dele todo, né? Eu posso descobrir quais são, eventualmente, as opções sexuais dele, porque ele pode ir em algum lugar em que se saiba que tem alguma atividade desse tipo, digamos assim. Sim. Eu posso descobrir se ele tem um cachorro ou não, porque ele vai num lugar que é um veterinário. Tá? Então, eu começo a descobrir uma série de coisas. Por quê? Porque eu queria simplesmente garantir a segurança do meu produto, fazendo com que eu soubesse que se ele acessa de outro lugar, não é ele. Ou seja, você invadiu aspectos aí da privacidade do sujeito. Exato. Com um pretexto de segurança, né? Exatamente, exatamente. Então, é ter essa noção de que, e aqui eu termino com a frase da doutora Anne Cavoukian, que, como eu disse no início, eu estou tendo curso com ela e é uma das coisas mais maravilhosas que existe, quando ela diz que privacidade não é você guardar segredo, privacidade é você permitir que o titular tenha controle sobre os dados. Então, eu acho que isso é a síntese dessa ideia de privacidade e que quem quer ir para essa área precisa enraizar isso em si mesmo, entender que não é esconder nada de ninguém, mas é deixar o titular escolher para quem que ele quer dizer. Do mesmo jeito que cada um de nós decidimos, né, se eu quero contar, aconteceu tal coisa aqui comigo hoje. Eu quero contar para minha mãe? Não quero, mas eu quero contar para o amigo. Por quê? Porque sim, porque eu quero, ponto. Porque eu tenho controle sobre isso.
né? Então, eu acho que isso é essencial. É a ideia da autodeterminação informativa, né? Exatamente. Também. Que muitos ainda confundem, mas que não tem, que, né, que demonstra que a LGPD não tem nada a ver com LGBT, já da confusão que tivemos aí, tem 2 semanas, né? E vai para a ideia péssimo, né? Mas, enfim, isso demonstra a necessidade ainda de disseminar a LGPD, de gerar essa cultura de proteção, não só no cidadão comum, entre aspas, como você falou, mas no alto escalão das organizações e no setor público também. E essa está sendo a missão aqui do projeto LGPD Experience, que com certeza fez isso de forma brilhante com a sua presença hoje aqui nessa live. Pessoal do YouTube dando parabéns, a maioria muito agradecido, e todo mundo falando que já está inscrito no seu canal também. Então, eu quero deixar a chamada novamente para o pessoal. Amanhã, às 9h, começamos o workshop, gente. Venham, porque é o dia inteiro de estudos. Aqui no Rio está chovendo, então não vai ter praia. É uma ótima pedida para o pessoal estudar, passar o dia inteiro estudando e tendo maior conscientização e conhecimento a respeito dessa área. E fica meu obrigado, tá, Matheus? Bem-vindo à casa, deixamos vários pontos em aberto para uma próxima live, quando você tiver um tempo a gente combina, e fica, na verdade, meu obrigado e fica também minha admiração pelo seu trabalho, pretendo ainda estar em vários cursos seus, sempre estou, e você está aqui com certeza porque é um profissional ímpar, um profissional brilhante, e que a sua luz irradia aí para o pessoal que trabalha com proteção de dados e que continue irradiando, que você possa fazer cursos como esse da Ancavuca e outros e trazer o conhecimento para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos aí e a gente se vê na próxima. Obrigado, Raquel. Até já.